Esse time só me dá alegria, cara. Que isso? Quando eu acho que não vem mais alegria. Meu, esse Arroio que entrou hoje, meu, Sinister. Meu Deus do céu, cara. Que jogadoraço, velho. A ser Cruzeiro é bom demais, velho. Tá difícil manter humildade, cara. Você tá doido, velho. Como é que a gente não começa... Pô, Cruzeiro faz a gente sonhar demais, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Nossa senhora, hoje sim. A gente é acostumado, né, com aqueles extremas, acostumado a marcar, fazer marcação, marcando mais do que atacando. Pô, cara, meu irmão, eu vou falar pra vocês, hein. O tal do Sinister e o Arroio, cara... Eu acho que aí tem que se preocupar, fazer uma sombrinha. Vai lá, cumpre a parte tática. Mas, porra, é o que vai valer isso aí, ó. Essa alegria, pô, os times vão começar a se preocupar com a gente pra caramba na parte defensiva, né? Porque, cara, ó... Que jogadoraço, velho. Gostei mesmo. Como o Samuca mitou aí, né? Arroio de festa, meu irmão. O moleque tá em tudo quanto é lugar, Caio. E que felicidade do Gabigol, hein? Nossa senhora, ele é muita qualidade, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma, cara. É que ele tá respeitando o momento. Tem que respeitar, né, cara? Eu acho que o Caio Jorge tá numa fase maravilhosa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, cara, com esse comportamento, esse Gabigol que tá hoje aí, sabe, sendo profissional, trabalhando, quietinho, você vê que ele tá bem pra caramba fisicamente, a confiança dele, cara, já tinha entrado em outros jogos, já tinha feito excelentes finalizações, mérito dos goleiros que pegaram, mas hoje, meu irmão, ele falou, hoje eu quero ver vocês pegar, papai. Chama, olha lá, meu irmão, você tá doido. E Fabrício, só lembrando, né, uma determinada pessoa hoje não vai poder falar que o gol do Gabriel Barbosa, porque essa pessoa chama ele assim, de Gabriel Barbosa. Não vai poder falar que foram os gols contra o Juventude, né? Essa pessoa hoje vai ter que falar que foi um gol foi o gol da virada para cima de um time que não havia perdido ainda dentro de casa e foi o gol dos 3 pontos. Essa pessoa vai ter que falar isso hoje, né? Ou será que não vai falar? Não sei, Caio. Também não sei, Valu. E vale lembrar, foi a primeira vitória de virada do Cruzeiro sob o comando de Jardim. Foi contra quem? Contra o Bahia, que era um dos 3 mandantes dentro do Brasileirão que ainda não havia perdido dentro de casa. Foi isso que o Cruzeiro conseguiu fazer hoje. Coletivamente o time foi brilhante? Não foi, mas é um Cruzeiro que é capaz de vencer independentemente das circunstâncias. E hoje venceu muito com a força do banco de reservas. Um banco de reservas que fez a diferença dentro do jogo, que na base do improviso, da técnica, da qualidade, conseguiu garantir 3 pontos importantíssimos para o Cruzeiro. Voltar ao segundo lugar, abrir 11 pontos para cima do 5º colocado, que é esse Bahia, que fez um grande jogo, que só valoriza o que o Cruzeiro foi capaz de fazer hoje. Espetacular o que vi de Arroio, de Sinisterra e de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que não marcava desde o dia 20/7 e hoje simplesmente marcou uma pintura, uma obra de arte para garantir 3 pontos à conta do Cruzeiro. Todo o elenco vai ser muito importante para que o clube alcance os objetivos traçados. E o jogo de hoje é uma prova cabal nesse sentido. Vale também reforçar a grande partida que fez o Kaique, que fez o Matheus Henrique, mas não há como se mencionar essa vitória sem falar dos jogadores que fizeram a diferença, que chamaram a responsabilidade, que comandaram a virada do Cruzeiro. E aí, numa boa, como não sonhar? Como não falar que o Cruzeiro de Leonardo Jardim não está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro? É impossível. O campo mostra que esse Cruzeiro, no mínimo, dentro do Brasileirão, vai brigar até as últimas rodadas pelo topo. É como falou aquele jogador lá. Torcedor, calma! Eu tô calmo, porra! Ô, meu irmão, que isso, cara. E a gente tava falando aqui no pré-jogo, né? Como a gente sente falta, né? Daquele DNA do Cruzeiro, daquela coceirinha que a gente quer ver o time jogar, né, cara? Aquele time que joga pra frente, que sempre foi característica. Tá na história do Cruzeiro, os melhores jogadores, os melhores ataques, cara. A gente tava falando do ataque, dos gols que o time de 2003 fez. Cara, e é muito legal, cara, ver esses caras sair do banco e dar essa alegria. E não deixando de comprometer a parte tática, sabe? Como o Caio falou também, não pode deixar de valorizar hoje, de parabenizar, né? De enaltecer a participação do Matheus Henrique, que fazia um tempo que não jogava como titular. Cara, lógico, o Lucas Silva tem toda a qualidade dele, né? A gente sabe cadencia o jogo, identificação, aquela coisa toda, liderança, né? Mas o Matheus Henrique hoje mostrou uma capacidade
qualidade, assim, incrível, sabe? Pegada de sair pro jogo. Acho que comprometimento também ele teve na parte tática. Eu acho que no início do segundo tempo, ele até naquele contra-ataque, né, que o Bahia quase fez o gol, eu acho que ele até se empolgou um pouco mais. Não é se empolgou, é a característica dele de geralmente passar na frente da linha da bola, né? Só que aí o Caio Jorge acabou errando o lance e a gente tomou um contra-ataque justamente porque faltou ele naquela coisa de atacar marcando, que a gente fala, né? Ficar atacando, mas não se expor ao contra-ataque do Bahia. Mas em muitas jogadas aí deu pra ver a qualidade dele, né? Diferente do Lucas Silva, mas que acrescenta muito no time, né? Uma saída rápida, fisicamente também muito bem, né? Voltando, ajudando, roubando bola. E, cara, e quando entrou esses meninos aí, eu acho que até alivia também pro Matheus Pereira. É muito legal, porque o Matheus Pereira às vezes é muito sobrecarregado, né? Porque a gente vê os nossos extremas, Christian e Wanderson, praticamente são marcadores, né, cara? E entrando o Sinistrão e o Arroio de Festa, meu irmão, esquece, cara, os caras ficam ali, ficam preocupados e divide. Acaba que o Matheus Pereira sobra, né? Sobra e faz uma belíssima jogada. Nossa, que caneta que ele deu, meu. E aí teve a felicidade, pô, colocou na trave e teve a felicidade de sobrar ali no pé do Sinisterra aqui, meu irmão, que não mudou um batimento. O batimento dele não mudou, a bola veio, ele, puf, toma, encaixou o gol. Cara, coisa linda essa vitória importantíssima contra o Bahia, que não seria, o Valu, vou falar pra você, eu já tava preparado, tá? Se a gente vai lá hoje e volta com 0 pontos de lá, pra mim tava normal, tá? Sem crise, sem essa loucura, igual o pessoal já ia falar um monte de besteira aí. Pra mim também. Que o Bahia perdeu, não sei o quê. Bahia, meu irmão, foda, joga lá dentro, foda, entendeu? E agora o Cruzeiro voltou com uma vitória dessa, cara. Nossa, como é bom ver o nosso time assim, que isso, cara. A ser Cruzeiro é bom demais, Valuzão. É bom demais, Fabrício. É bom demais. Eu estaria nessa mesa, claro que a gente não quer derrota, mas estou com você. Se essa derrota viesse, quando vem o empate, ia ser um pontinho que eu ia também, ó, valorizar igual essa água aqui agora. Isso que aconteceu, é um absurdo. É para deixar a gente que já não tem muito juízo, com menos juízo ainda, né? Vamos falar a verdade. Os caras provocam nós, pô. Pô, não faz isso comigo não, cara. Vocês me provocam, velho. Depois aí, eu tomo dura do patrão, velho. Eu empolgo, eu tomo dura do patrão. No Caio que passa. Vai, Fabrício, ponte na tampa! Zero! É isso, também, vai. Tá aqui, vai. Que isso? Agressão TV? Não. Não, né? Zero! É assim, não vou fazer. Eu não vou fazer, senão. Mas isso aqui, olha só. Vai virar aqueles campeonatos de tapa. Sabe qual que é a questão, Valu? Esse time do Cruzeiro, ele se recusa a perder. Tem um ponto da mentalidade também. É um time que se recusa a sair derrotado de campo. Então nós, que estamos de fora, quando a gente olha aí por uma parte muito lógica, realmente pensar aí em 0 pontos, ou até mesmo 1 ponto contra o Bahia, não seria nada surreal. Pelo que é o campeonato, pelo que o Bahia é capaz de fazer na Fonte Nova. Agora, é o Cruzeiro do Jardim, é o Cruzeiro que é capaz de conseguir vitórias onde joga, onde bem entende, da forma que o jogo mostra, né? Muita gente falava há algum tempo que o Cruzeiro só era capaz de vencer quando abria o placar no início do jogo, ou quando ele tinha menos posse de bola. A verdade é que o Cruzeiro vence em casa, que o Cruzeiro vence fora, o Cruzeiro vence quando tem mais posse de bola, o Cruzeiro vence quando tem menos posse de bola, o Cruzeiro vence quando sai atrás do marcador. O Cruzeiro é capaz de vencer de todas as formas. Todas as formas, e não é à toa que faz essa campanha espetacular, permitindo o seu torcedor a sonhar, não só lá na frente com o título de Copa do Brasil, mas também com o título de Campeonato Brasileiro. Não, é aulas, esse time tá dando aulas de como competir, cara. Ô, Caio, cara, não desorganiza. A vontade de ganhar não vira aquela loucura, que um sai tentando fazer jogada, individual, esquece. Cara, não, é coletivamente a parada, meu irmão. É coletivamente um ajudando o outro, sabe? Cara, é impressionante. Eu tô falando que no clássico foi assim, cara. Eu vi de perto, meu irmão. Os caras... Eu até brinquei lá, o narrador assustou comigo, não conhece a gente direito, eu falei que o nosso time, cara, tá tarado, o time tarado, ganhando de 4-0, podia tocar a bola, fazer uma... O time tarado, mas por vitória, sabe, é impressionante, os caras em nenhum momento desligam, bicho, e bobear ia sair o terceiro, se tem mais tempo ali, ia sair o terceiro, o time focado, sabe, organizado, cara, impressionante, cara, tá dando aulas o Cruzeiro aí, meu Deus do céu, porra, meu irmão, que fique longe de toda a uruca que os caras já estão, esse eixo Rio-São Paulo aí, estão ficando maluco, os caras ficam malucos, Valu. Não, e hoje, assim, além do adversário, um juiz
né? Não vamos falar. Nossa, não vamos. Não. Mas a gente tem que deixar claro. Sempre a gente tem que deixar claro que o Cruzeiro jogou um jogo hoje contra um adversário que nunca havia perdido em casa dentro deste Campeonato Brasileiro, contra um juiz tendencioso, que não aplicou a mesma regra do jogo, que para mim deixou de dar um pênalti para o Caio Jorge, deixou de dar um amarelo importante num lance de mano a mano para o Caio Jorge. Então, mostra também, Fabrício... Rigoroso o nosso amarelo. Isso, aqui. Sabe o que para mim isso mostra? O tamanho do mental dos nossos atletas. Que eles sabem com quem que eles estão lidando. Isso, eles sabem. Não se... Dizem, e esse mental, Fabrício, os caras ainda tomaram um gol. Os caras, a gente, no caso, nós tomamos um gol ainda, velho. E os caras me chamam muita atenção. É um jogo de gente grande demais, de várias questões de maturidade em um só jogo. Então, assim, não é só 3 pontos, não, tá, gente? E o Cruzeiro não ganhou absolutamente nada. Mas a gente tem que valorizar muito a campanha que o Cruzeiro está fazendo e o nível que esse time está atingindo nas mãos do Leonardo Jardim. Balu, você sabe quantas derrotas o Cruzeiro tem nos últimos 27 jogos? Ô, Caio, eu sei quantas derrotas o Cruzeiro tem nos últimos 30 jogos. Nos últimos 27 jogos, pelo que eu calculei aqui, foram 2 derrotas. E nos últimos, pode falar. Não, é isso, assim. Fala esses números. Esses números são maravilhosos. Fala. 2 derrotas em 27 jogos. Então tá aí. É estrondoso. Nos últimos 31, pegando do dia 13 de abril para cá, são 31 jogos, 19 vitórias, 8 empates e só 4 derrotas. Tá? Então, que a gente fala esses números, só que não são números vazios. E aí que a gente vê partidas iguais essas de hoje. O Cruzeiro consegue vencer a 5ª partida seguida na temporada. Lembra da terceira trinca que a gente falava? O Cruzeiro vence pela 3ª vez no Campeonato Brasileiro, 3 jogos em sequência. Havia vencido Vasco, Flamengo, Sport. Depois venceu Grêmio, Juventude e Fluminense. O Cruzeiro já tem 2 trincas dentro do Brasileirão depois da Copa do Mundo de Clubes. Perfeito. Que era parada, a gente tem... Exato. Então, vão se quebrando, Fabrício, várias construções que nós cruzeirenses tivemos, exatamente por conta de times, de trabalhos, de técnicos. A gente tem hoje, você chamava atenção hoje, das paradas do calendário, a gente tem um técnico hoje que sabe exatamente o que fazer com a parada. E acho que a gente precisa de falar um pouco também, né? Eu sei, é só o primeiro jogo dessa turma junta, Arroio, Sinisterra. Ô Fabrício, mas a forma de pensar futebol no Cruzeiro, ela mudou, cara. A gente não sabe o que vai ser desses caras, mas o começo está muito bom. Então é o famoso vamos confiar no processo, que tem gente trabalhando no Cruzeiro muito séria, querendo trazer cada vez mais qualidade e vitalidade para esse time. E ainda no futuro, quiçá, a gente conseguir ganhar financeiramente desses jogadores. Não, e assim, o time também, o Valu, tá muito bom das contratações chegar, dos meninos da base chegar, porque assim, tudo bem, a gente até que, de repente eu forço demais alguma coisa da base e tal, né, tem que ter calma, mas assim, o time tá com um padrão de jogo, cara. É aqui dali que tem que jogar. O comprometimento. Tá tudo muito, sabe, muito sólido. Então é muito mais fácil, tudo muito encaixado. Então é muito mais fácil chegar uma contratação dessa com uma semana, né, cara? Faz uma semana o cara chegou aí? Sim, semana passada. Semana passada o cara chegou, cara, já tá à vontade. Já chegou, já jogou o menino, entendeu? E o Sinisterra, a mesma coisa. O Sinisterra foi isso também. Eu acho que 10 dias estreou, menos, que foi pro banco. Ele foi estrear contra o São Paulo, né? No último jogo antes da parada para a data FIFA, dia 30 de agosto. Tinha chegado uma semana, 2, sei lá. Cara, então é isso, tá com esse padrão, sabe? A turma sabe, entra e sabe o que tem que fazer. O jogador, ele mantém a característica dele, mas ele não faz o que ele quer. Ele faz ali o que tem que ser feito, entendeu? Então, cara, é tudo muito vantajoso pro Cruzeiro se tornar esse time competitivo, né, cara? Difícil demais de ser batido, que continue assim, e eu fico ainda mais esperançoso, né, pelo tempo que a gente vai ter de recuperar esses jogadores, de
de a gente melhorar, neutralizar os pontos fortes do adversário, porque você tendo tempo para uma semana cheia de treinamento, você consegue assimilar muito mais coisa no campo de jogo, ali na prática, do que você pega uma prancheta e fica lá mostrando aquela coisa toda. Muita coisa vai passar ali e não vai conseguir. Ali no campo não, você consegue visualizar mesmo tudo, entendeu? Melhorar a parte muscular, física, apesar que a gente está em setembro, outubro aí chegando já, mas eu vejo o nosso time ainda crescendo, entendeu? Se não crescer, pelo menos mantém esse fator físico nosso que é muito forte, muito imponente, que principalmente no segundo tempo os times têm sentido, não é difícil demais bater com a gente fisicamente. Ô galera, só antes de você, deixa o like aí, 25 mil pessoas com a gente, Fabrício. Jesus amado, senta o dedo no like, vai, chama no like. Deixa o like. Chama no like. Deixa o like. Chama no like que eu vou dançar capoeira. Hoje eu vou dançar capoeira. Nada mal. Isso aí é capoeira, filho. Isso aí é capoeira. Eu jogo. Aí, ó. 25 mil pessoas. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva. Leonardo Jardim. Daqui a pouco... Leonardo Jardim. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do Leonardo Jardim. Eu quero ver se a gente chega, quem sabe, a 30, 35 mil. Mas para isso, você que está aí e não deixou o like, deixa o like. Sabe por quê? Você vai trazer quem ainda não está aqui com a gente. Então, só agradecer mesmo, porque daqui a pouco tem a coletiva do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro chegou mais... Vamos, você que gosta dos números, né? Adoro. Vai. Então toma essa, então. Faltando 15 rodadas, né, para o campeonato terminar. Hoje, isso mesmo, faltando 15 rodadas. O Cruzeiro atingiu hoje, com essa vitória, o mesmo número de vitórias de todo o Campeonato Brasileiro 2024. Chama aí, ó, vai. Como é que manter humildade, meu Deus do céu? Tá difícil. Tá difícil a vida do Cruzeirense segurar essa humildade, viu? E um Brasileirão 2024 que o Cruzeiro brigou por Libertadores até a última rodada, né? Não foi uma campanha ali das piores, mas o que faz esse Cruzeiro em 2025 realmente é digno de palmas. E aí a gente estava falando sobre os reforços. Eles estão entrando no melhor contexto possível, né? De um time ajustado, de um time que sabe perfeitamente o que fazer em campo, que entende o seu treinador, que comprou a ideia do seu treinador. E aí, com isso, dá pra gente esperar o melhor desses reforços o quanto antes. O Sinisterra, no terceiro jogo dele com a camisa do Cruzeiro, já foi capaz de fazer o gol de empate. O Arroio, com seus 19 anos, chegando ao Brasil ainda muito jovem, no primeiro jogo dele, entrando em um contexto super difícil, já foi capaz de fazer o que fez, participando muito bem do primeiro gol e de outras jogadas. Então é muito melhor para esses novos jogadores entrarem nesse Cruzeiro que é ajeitado. Isso, querendo ou não, vai potencializando essas individualidades, né? A partir de um trabalho que é muito forte. Então, se a gente viu um Cruzeiro já muito bem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil, dá pra gente esperar nessa reta final da temporada um Cruzeiro ainda mais forte, porque tem boas opções, chegaram bons jogadores e que se enquadram perfeitamente dentro de um time que já é ajustado. Só estava precisando aí de alguns acréscimos pontuais. E logo de cara, Arroio e Sinisterra estão mostrando, de fato, ao que vieram, né? Mas dá pra gente esperar muito também de Cauã Moraes, que ainda vai estrear, de Rian e por aí vai. É um Cruzeiro, hoje, em todos os aspectos possíveis, muito forte para brigar pelos 2 títulos que ainda são possíveis, Brasileirão e Copa do Brasil.